formação sindical e cultural do Sindalesp desse ano foi um sucesso. Nos dias 22 e 29 de agosto, diversos especialistas apresentaram painéis de interesse dos servidores e também voltados para os dirigentes sindicais. Aliás, são esses interesses que tratam esse resumo que iremos ver com o jornalista e escritor Altamiro Borges. Mas antes, vamos conferir uma palavrinha do presidente do Sindalesp, Felipe Carriço. De formação sindical, a rigor a gente também está querendo qualificar tanto os dirigentes bem como a classe trabalhadora, porque o nosso instrumento de luta está nas nossas assembleias coletivas, né? E quando o trabalhador é bem informado acerca da conjuntura que o cerca, acerca dos direitos que o cercam, acerca do seu papel político enquanto agente próprio, isso tudo torna uma assembleia de classe mais qualificada. Passo agora então a palavra para o Altamiro Borges, que é jornalista, escritor e também presidente do Centro de Estudo de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Vou falar em pé, pode ser? Boa tarde a todos e a todas, boa tarde. Prazerzão estar aqui com vocês. Agradeço de imediato o convite para estar aqui nessa troca de ideia. Queria dizer que com a fala do João Domingos e com a fala do Souto, eu me senti bastante contemplado. Belíssimas falas. Tenho a maior, falei para o Souto, tenho a maior admiração pela coragem, pela valentia desse homem da justiça. Tenho a maior admiração por você, adorei tua fala, gostei muito da explicação que você deu, João. Então, me sinto contemplado. Vou aqui dar alguns pitacos sobre o que foi me pedido. Um pouco de discussão de desafios do sindicalismo, estratégias, desafios. Eu acho que um primeiro grande desafio hoje para o movimento sindical, companheiros e companheiras, é fazer entender que sem sindicato nós estamos, eu ia falar um palavrão, mas não pode, nós estamos ferrados. Sem sindicato nós estamos ferrados. Os sindicatos são fundamentais para garantir os nossos direitos, para ampliar as nossas conquistas, para evitar ataques. Sem sindicato, muito trabalhador não sabe o papel de um sindicato. Muito trabalhador acha que os direitos dele vieram de graça, foi bondade, caiu do céu. A única coisa que cai do céu é chuva e titica de pombo. Tudo é fruto de luta. Desde o início do movimento sindical na Inglaterra, com as trade unions, antes mesmo de falar em greve, mas falando em ludismo, quebra de máquinas, falando em sabotagem, travar máquinas, falando em boicote a produtos, até chegar às greves. Tudo que nós temos é conquista da luta dos trabalhadores, da organização coletiva dos trabalhadores. Nada foi dado de graça. Infelizmente, muita gente não tem essa compreensão. Muita gente acha que está bem por meritocracia, ou porque Deus ajudou apenas, e que não tem nada a ver com o sindicato. Eu acho que um grande desafio hoje é convencer esses trabalhadores o seguinte: bicho, sem o sindicato você está ferrado. Ferrado. O sindicato é seu órgão de defesa coletiva. O sindicato, tudo que tem de férias, por exemplo, férias, não existia férias. Férias é uma conquista paulatina de luta de trabalhadores. De conquistar 10 dias, depois de conquistar 15 dias. Não existia férias remuneradas. A jornada de trabalho era de 12 a 14 horas no início do capitalismo. Tudo que veio foi fruto de luta. Muita gente acha que 1º de maio é festa. 1º de maio não é festa. 1º de maio é homenagem aos 8 mártires de Chicago que morreram, 4 morreram, 4 foram assassinados e um foi suicidado, dos 8, se é que existe alguém ser suicidado, não é isso? Que morreram pelas 8 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas de lazer e convívio familiar. Essa era a bandeira dos 3/8. Muito trabalhador não sabe disso. Então, eu acho que o grande desafio hoje é convencer os trabalhadores, principalmente os jovens, de que sem luta e ação coletiva, nós estamos ferrados. Essa nossa classe está vivendo um período de muita fragmentação, é uma classe que está muito fragmentada, muito mais heterogênea. Ela nunca foi homogênea, mas hoje ela é muito mais heterogênea. Isso tem dificuldade. Isso que o
Souto levanta aqui, é um negócio delicadíssimo. Nós vivemos um processo de desmonte do trabalho, que é isso, é terceirização, quarteirização, pejotização, uberização. É isso que nós estamos vivendo, esses desmontes do trabalho. Isso dificulta a ação sindical. Isso coloca novos desafios para o sindicalismo. Eu acho que um outro fator que coloca novos desafios para o sindicalismo é que o capital percebeu isso, que isso estava dificultando a luta dos trabalhadores, e ele aproveitou e fez o seguinte: olha, tudo que a gente foi obrigado a ceder para os trabalhadores, tudo que a gente foi obrigado a ceder com o estado de bem-estar social, com o nacional-desenvolvimentismo de Getúlio, de Perón, tudo que nós fomos obrigados a ceder, agora nós queremos de volta. É a vingança do capital. Eles vieram com uma fúria para cima dos direitos dos trabalhadores, que é um negócio impressionante. Nós estamos tendo uma verdadeira regressão trabalhista no mundo. É uma fúria. O que a gente tinha conquistado pós-Segunda Guerra Mundial, o que o grande historiador Eric Hobsbawm chama de capitalismo do medo, capitalismo com medo do comunismo, com medo da luta dos trabalhadores, isso que a gente tinha conquistado, o capital está pedindo tudo de volta, está dizendo o seguinte: ó, tudo que era direito, devolve. Devolve. O papel do Estado desmonta. Daí todo o ataque no setor público, desmonta o setor público. Pô, tem as próprias dificuldades, tem os próprios erros do movimento sindical. Tem, isso a gente tem que analisar, sem chibata nas costas, sem ficar dando entrevista para a Folha, para o Estadão, para fazer onda, né? Para trollar, né? Mas nós temos que reconhecer, tem problemas também o movimento sindical. O movimento sindical, uma parte dele se institucionalizou demais, se burocratizou demais, né? Se afastou das bases. O movimento sindical, uma parte dele tem tido muita dificuldade de renovação, é um problema. Então são problemas do movimento sindical, que a gente tem que fazer uma análise na boa. Não é análise, não é penitência, não é chibata nas costas, é para ver como encontra os caminhos. Então acho que esses são problemas que nós temos. Esses problemas nos enfraqueceram na luta, na negociação, na luta cotidiana por salário, condições de trabalho, emprego. Nos enfraqueceram também na luta política mais geral, porque as leis são feitas no terreno da política, da disputa eleitoral, de ocupação de espaço em parlamentos. Vejam só, em 2010, o movimento sindical elegeu 83 deputados federais, em 513. Em 513, esses 83 eu estou sendo bastante amplo, 83, que vieram, que são provenientes, oriundos do movimento sindical. Em 2014 já caiu para 51. O ano passado, 33. Olha a representação dos trabalhadores na casa que faz leis. Então, quem está representado na Câmara Federal, nos 513? Quem está representado são os grandes empresários, os que têm interesse em desmonte do Estado, os que falam que servidor público é marajá, é preguiçoso, são esses que estão lá. Os que querem destruir o Estado para ficar com mais grana, para juros de títulos públicos, para rentismo, são esses que estão lá no Congresso. São os que querem passar boiada. Tem um bocado de quem, né? Tem um bocado de gente do boi, passar boiada. Tem um bocado de gente da bala. E tem, infelizmente, alguns que usam a religiosidade popular. Os da Bíblia também. Então nós temos, tristemente, um congresso que é um congresso de BBB. Boi, bala, Bíblia. BBB. E os trabalhadores, pouquíssima representação. Foi perdendo representação. Sindicato é um organismo de frente única. No interior dele, estão pessoas que pensam muito diferente. Seja partidariamente, seja religiosamente, seja futebolisticamente, seja o diabo. Pensam muito diferente, mas se unem na luta pelos interesses da categoria. Ponto. Por salário, por emprego, por condições de trabalho. O patrão, quando contrata, não pergunta qual time, qual religião, qual partido. O sindicato também não pergunta. Ele precisa unir todo mundo. Unir todo mundo. Mas unir politizando. Então eu acho que essa é uma primeira pista. Fácil de falar, dificílimo de fazer.
vocês chamaram para falar, né? É fácil de falar, isso é difícil de fazer, porque encontra inclusive muita resistência na base. A base fala, não tem que discutir política. Mas meu amigo, e lei? Lei é o quê? Orçamento é o quê? Orçamento é o próprio conflito distributivo, é a própria luta de classe, a essência da luta de classe. É política. Mas você encontra dificuldade na base de fazer isso. Então é difícil, é fácil de falar, difícil de fazer. Eu acho que esse é um desafio. Um segundo grande desafio. Hoje não basta, penso eu, vocês chamaram para dar opinião, estou dando minha merreca de opinião, né? Hoje não basta apenas a luta da categoria. Ou eu tenho uma compreensão de luta de classe, de luta que envolva todos os setores, daí a importância das federações, das confederações, das centrais. Eu tenho que ter ação de classe e do movimento social. Como eu somo forças enquanto classe. Porque sozinho, enquanto corpo, nós não vamos muito adiante. Esse é que é o problema. Então, eu acho que nós precisamos rediscutir comunicação no movimento sindical. E, inclusive, para isso, as evoluções, isso está numa... acelera de uma forma impressionante. Por exemplo, João Domingos estava falando, né? Vamos fazer essa campanha, né? Pela regulação, não é isso? Eu sugeria, João, dar uma sentada com uns 3, 4 sites poderosos, que tem vínculo com a luta dos trabalhadores, e conversa com os editores. Chama para conversar pessoal do ICL, do Eduardo Moreira. Chama para conversar pessoal do 247, do Atush. Chama para conversar o pessoal da revista Fórum, do DCM. Porque se essa turma for ganha para essa ideia, cria um agito bem diferente. Eu acho que um desafio, então, nessa coisa de como que a gente fortalece os nossos instrumentos, é essa área de comunicação. Nós precisamos, no meu entender, rediscutir. Rediscutir isso numa boa, sem trauma. Rediscutir como utilizar melhor esses novos instrumentos. Eu acho que uma outra coisa é o que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que o movimento sindical, posso estar enganado, espero estar enganado inclusive, o movimento sindical reduziu muito o trabalho de formação. E isso foi um grande pecado. Isso tinha a ver, lógico, com a debilidade financeira, com essa asfixia financeira, com a crise e tal, mas isso que vocês estão fazendo aqui era uma coisa que precisa ser permanente, precisa ter grade, né? Precisa ter uma política permanente de formação, para formar jovens, e aí inclusive tem que mexer com linguagem, mexer com temários diferentes, não pode ser tão cansativo, maçante. Aqui todo mundo já está com as nádegas acostumadas a ficar sentado bastante tempo. Molecadinha não tem essa nádega toda, né? Então tem que pensar diferente. Qual é a forma de formação para essa juventude? Agora a formação é para a juventude, mas é para reciclar também os antigos, porque o pior é que quando um antigo acha que já está sabendo de tudo, e não está sabendo de nada. Então formação é renovação e é reciclagem. Eu acho que esse é um outro grande desafio que a gente tem. Eu acho que a gente tem um outro grande desafio que tem a ver com esses instrumentos. É como a gente fala com duas áreas que são essenciais e que, no meu entender, ainda estão subrepresentadas no movimento sindical. Uma, mulheres. As mulheres compõem a maior fatia da população economicamente ativa do Brasil. Compõem a maior fatia do eleitorado brasileiro. O espaço sindical, não estou discutindo esse sindicato porque eu não conheço, fazia já alguns anos que eu não vinha aqui para um debate, já tive em alguns debates no Sindaleste, mas faz muito tempo, tive até com o Lineu, faz muito tempo, tem mais de 15 anos, então não estou falando esse, mas no geral o movimento sindical ainda é um espaço muito machista, então essa é uma questão. Outra é como conversa com a juventude, como abre espaço para a juventude. Geralmente, o movimento sindical, estou falando no geral, o movimento sindical tem um certo medo da juventude. Porque a juventude parece que vai ocupar o lugar. E vai mesmo. Você vai morrer, ué. Não tem jeito. Não tem jeito. A juventude vai ocupar o lugar mesmo, isso faz parte, é natural. Mas tem um certo medo e faz sombra à juventude. Eu acho que nós precisaríamos discutir mecanismos de ver como incentiva mais a participação da juventude. Às vezes, incentivar a participação da juventude significa a gente sair um pouquinho de cena, dar mais espaço para a juventude.
Temos que pensar. Não tem receita para isso. Então, acho que são desafios. Acho que tem um outro desafio para fortalecer o movimento sindical. É como o movimento sindical se torna um espaço de convívio entre os trabalhadores. Um negócio maior barato, a gente fala do movimento operário brasileiro, o movimento sindical brasileiro começou com os anarquistas. Né? Os anarquistas que vieram da Itália, que vieram da Espanha, que vieram de Portugal, grandes lideranças anarquistas que vieram fugidas da Europa para o Brasil. O movimento sindical começou com os anarquistas. Os anarquistas tinham uma coisa muito bonita, a gente só fala dos anarquistas das lutas, né? Das greves, né? Eles trabalhavam essa coisa do bucólico, da cultura. Uma coisa muito bonita que tinha nos anarquistas, os anarquistas vinham fazendo piqueniques operários. Pegava, juntava gente, ia para um piquenique. E o raciocínio dos anarquistas era simples. A pessoa que participou de uma atividade de convivência no movimento sindical, ela vai ter mais dificuldade de falar mal do sindicato. Se eu participei de uma festa, se eu participei, né, de uma atividade cultural no sindicato, mesmo que eu não conheça muito o sindicato, eu vou ter mais dificuldade de falar, porque eu vou estar falando de pessoas que eu estava conversando lá, bebendo umazinha e conversando junto no sindicato. Ou seja, nós precisamos, o que tem sido feito por vários setores da sociedade, o chamado acolhimento. O movimento sindical precisa acolher mais os trabalhadores, se tornar um espaço de maior calor humano. Maior calor humano. Isso não é na luta econômica, isso não é na luta corporativa, isso é na cultura, isso é em festas, né? Que são formas de você criar essa sensação de pertencimento. Né? Eu acho que são alguns desafios do movimento sindical para enfrentar esse período. Eu acho, e fecho, eu acho que nós estamos vivendo uma fase mais favorável à luta dos trabalhadores hoje no Brasil. Não é a mesma coisa o que está ocorrendo em vários países da Europa, né? Não é a mesma coisa, há um processo de regressão na Europa, né? No mundo inteiro a situação é de muita dificuldade. Agora, só que no Brasil eu acho que nós estamos numa situação um pouco melhor, que começa a se manifestar com coisas do tipo, por exemplo, quando o emprego cresce, fortalece a luta dos trabalhadores. Os trabalhadores se sentem até mais fortalecidos para pedir a conta. Nós estamos com um fenômeno interessante. 36% dos trabalhadores pediram a conta no mês passado. Desculpa, nesse ano, né? Segundo dados do mês passado. Por quê? Porque o cara está vendo o seguinte, está quase um pleno emprego. Ele se sente em melhores condições para falar o seguinte, não, esse emprego aqui é muito ruim, o salário é muito ruim, não serve para nada, eu vou procurar um melhor. Isso é um fenômeno da taxa de desemprego baixa. Isso fortalece a ação sindical. Olha que maluco. Por isso que o patronato não gosta de desemprego baixo, porque desemprego baixo diminui o exército de reserva dele. Quando o desemprego é muito alto, ele pode fazer o que quer com o trabalhador. Porque a situação é muito difícil, o cara se submete. Quando o desemprego é baixo, ele tem dificuldade para fazer o que ele quer. Nós estamos com uma taxa de desemprego que é a menor dos últimos 10 anos, 6,8. Isso está fazendo o quê? Que a renda do trabalhador aumentou 5,6 em comparação com o ano passado, sem grandes campanhas salariais. Mas é que o próprio empresário percebe o seguinte, se eu não ceder, eu perco o trabalhador. Então ele cede. Está tendo aumento real de salário no Brasil. Isso é favorável à luta sindical. Isso permite mais conquistas. Então, eu acho que nós estamos num momento que é um momento contraditório, é um momento de muitos ataques, mas um momento de grandes oportunidades. A bola está com vocês. Boa sorte.